recuperação, mais trincas, mais restaurações falhando e mais problemas, ok? Maravilha! Aí, depois que você fez isso, você tem que abrir também, tá, a imagem do que é a meta. Você explicar para ele: meu querido paciente, minha meta para você é essa, meu amigo, tá? Essa é a minha meta para você. E não é só essa meta. A minha meta é essa, por quê? Porque eu quero prevenir problemas, tá? Eu quero prevenir trincas, eu quero prevenir desgastes, eu quero prevenir, tô abrindo aqui os vídeos. Eu quero prevenir problemas periodontais, entendeu? Eu quero prevenir todos os problemas que são decorrentes da ausência de saúde bucal, tá? Então, meu colega dentista, se o seu paciente fica dessa forma, ele vai desenvolvendo uma sucessão de problemas, porque as restaurações falham, porque a gengiva inflama, porque os dentes trincam, e ele vai envelhecendo, e ele vai perdendo os dentes, e ele fica no ciclo restaurador repetitivo, e isso faz com que ele volte a cada ano pior do que ele está. Tá? E aí com isso você criou noção de urgência, de percepção de necessidade. Então, atenção, a sequência. Primeiro, se conecta emocionalmente com o seu paciente e ouve ele. Segundo, explica como vai ser o roteiro da consulta. Terceiro, fotografa ele o máximo possível. Quarto, solicita as radiografias e explica a importância da consulta de retorno que ele vai vir. Quinto, marca a consulta de retorno 72 horas depois, no máximo. Sexto, na consulta de retorno, você inicia a consulta de retorno apresentando a meta do tratamento. Por que a meta do tratamento? Por que ele é importante ter os dentes restaurados, íntegros, sem fraturas, sem trinca, sem gengivite, sem abrefação, sem desgaste, presença de todos os dentes, sem ausências dentárias, sem más oclusões. Explicou a meta inteira, abre as fotos dele na maior tela que você puder. Atenção, não precisa ter uma telona igual a minha, eu só fui ter essa tela esse ano. Eu passei 20 anos da minha vida com uma telinha pequenininha e construí tudo que eu construí. Então não vem achar que o problema é a sua tela, porque o problema não é a sua tela, o problema é o que você está falando para o paciente, tá bom? Legal. Terminou de abrir as fotos dele, explora as fotos dele direitinho, com bastante carinho, ok? Aí você abre os vídeos que eu te mostrei, de oclusão ideal, dessa lesão de abfração. Quem quiser saber o link desses vídeos, estão todos no YouTube, eu posso disponibilizar alguns. Depois você abre os seus casos antes e depois, para ele ver, meu amigo, que você sabe tratar. Você tem que tangibilizar, mostrar pelo menos 2 ou 3 casos tratados antes e depois. Depois que você abrir os casos tratados antes e depois, se você for tratar com Invisalign, aí você vai explicar o produto. Atenção, atenção, Invisalign Doctors que queriam saber como eu falo do Invisalign. Meu bem, se você começar a consulta falando do aparelho, o paciente não vai querer você, ele vai querer o aparelho. Você tem que começar a consulta falando do seu paciente e falando de você e dele, e não do aparelho. O aparelho, ele vem em terceiro lugar na relação de vocês, ok? Quem concorda e entendeu, dá um ok, dá um like aqui pra mim, pra eu ver que vocês estão focados. Legal. Não começa falando de alinhador, você começa falando de saúde bucal, de má oclusão, de meta, de resultado do paciente, do que ele quer, do que tá no coração dele, do que tá na mente dele. Começa falando disso, tá? Não começa o início da consulta. Ah, então, porque a plaquinha, você vai usar uma plaquinha a cada 10 dias, porque daí você vai trocando a plaquinha, você não... Não, querido, tá? Não, você tá vendendo um tratamento, tá? Complexo, ok? Outra coisa, se você mostra o vídeo de tecnologia, de impressão 3D, de que vem dos Estados Unidos, de que é super high-tech, se você mostra tudo isso na primeira consulta, você gastou o seu tempo da primeira consulta, que você ia se conectar com o seu paciente, falando de um produto.
e você tem que falar do seu paciente e de você e do seu conhecimento. A primeira consulta você está falando do seu antes e depois, do seu conhecimento clínico e da boca do seu paciente, tá? Ok? Muito bem. Maravilha. O lance não é a orto, Cidala, não é a orto não. Olha só, não é a orto. A gente tá falando de Invisalign agora porque eu tinha feito uma promessa que eu ia apresentar o Invisalign. Mas todos eles, as apresentações de plano de tratamento, eu que faço aqui na clínica. Eu faço de DTM, eu faço de implante, faço de reabilitação, faço de coroa, faço de tudo. A linha é sempre a mesma. Se conectar com o paciente, ver o que ele quer, ver o que ele sente, saber a história dele, fotografar ele, destrinchar as fotos dele, apresentar a meta que você tem para ele, apresentar por que ele tem que tratar, o que vai acontecer caso ele não trate, os problemas que ele vai ter, explicar o que é ciclo restaurador repetitivo e explicar o que é saúde bucal plena. E aí depois você vai para a solução. A solução pode ser implantes, Invisalign, lentes de contato ou tudo ao mesmo tempo, tá? Então aqui eu tô falando de Invisalign, mas é porque eu já cheguei no final. Então você vai falar de Invisalign ou da solução, ou da lente, ou da prótese, você só fala de procedimento no final da segunda consulta, tá? Você só fala de procedimento no final da segunda consulta. Você não vai falar de procedimento no início da primeira consulta, queridos. Porque senão você é um executor de procedimentos e não médico da boca. Você é um médico da boca, você não é um executor de procedimentos. Você faz diagnóstico, você faz planos. Você apresenta os seus casos antes e depois, você ouve humanamente. Isso é que é humanização da odontologia. Humanização da odontologia é você vender saúde, não é você vender execução de procedimentos. E tem diferença sim, não é conversinha de neurolinguística, não. Tudo que a gente está falando, a gente está se baseando no efeito halo do Daniel Kahneman, Prêmio Nobel da Economia. Você, meu amigo que entrou agora, vai lá no início da live para ver que a gente tem um embasamento científico de um prêmio Nobel para direcionar a linha de raciocínio do seu paciente, tá bom? Qual é a dúvida da Aline? Vamos ver. Legal, a Lívia, obrigada, Lívia. Isso é aplicável a todos os públicos? Sim, Aline, com certeza, absoluta. Gente, quem aqui conhece a minha irmã? Minha irmã, Luciana Lara, tem uma clínica em Fortaleza e ela tem uma clínica em Itapipoca, interior do Ceará. E ela instalou o primeiro Invisalign do interior do Ceará, na dona da barraquinha de coco, lá do Paracuru. Tá? Ou seja, você explicando os benefícios, os resultados, o porquê deve ser tratado e mostrando fotos, que é o que eu faço aqui, que eu tava mostrando para vocês, você consegue qualquer classe social. É claro que quanto mais intelectual for o seu paciente, mais ele vai se deliciar. E mais você vai se deliciar, porque daí você vai para a percepção de valor agregado lá em cima. Quem viu os stories hoje da minha clínica, que eu falei sobre a proporção áurea? Aliás, a gente vai lançar o desafio aqui, tá? A gente tá na semana Power Doctor, tá? E eu vou lançar um desafio para todo mundo que tá nessa live. Quem topar, digita a hashtag desafio agora. Todo mundo vai fazer 5 stories por dia, todos os dias, a partir de amanhã. A gente lançou esse desafio sexta-feira com o Rafael, tá? Quem viu meus stories foi muito legal, porque eu expliquei o que a concha do mar tem a ver com os dentes do paciente, tá? E é claro que quanto mais intelectual for o paciente, mais ele curte isso, mas não subestima, gente. Olha, não subestima o seu paciente. Não subestima a capacidade intelectual do seu paciente. Vai com todas as armas e corações que você tem, tá? E o desafio é o seguinte, vocês vão entrar no Mãos Livres. Cadê meu telefone? Dá pra eu mostrar meu telefone? Tá, vocês vão fazer 5 stories por dia. Só que pra fazer 5 stories não é fazer separado, 1, 2, 3, 4, 5, não. Hashtag desafio Aline, Michele, Marília, Letícia. Vou estar de olho em vocês, hein? Até a Cidala, legal, desafio. É o seguinte, vocês vão colocar no
no hashtag, vocês vão colocar no stories, mãos livres, hands free, vão colocar um filtro lá qualquer, esse filtrozinho aqui do glitter, que é maravilhoso. A minha pele não é nada disso que vocês estão vendo, tá? Minha pele é bem diferente disso, então você pode ficar bem tranquila que os filtros resolvem qualquer problema, tá? E aí você vai apresentar um conteúdo, e você pode apresentar o mesmo conteúdo que eu apresentava. Você pode me copiar, não tem problema nenhum, meu bem, porque nós estamos na Semana Power Doctor e nós estamos aqui fazendo um movimento juntos pela valorização da odontologia, tá? Os filtrinhos ficam aqui embaixo, aqui na tela. Você vai copiar o meu conteúdo. Eu falei hoje sobre as conchas do mar, amanhã eu vou falar sobre terceiro molar e eu falo sobre o que me dá na telha. Pra mim é muito fácil falar, porque eu tenho, meus queridos, isso aqui, ó. Eu tenho aqui um repertório de materiais sobre todos os tratamentos e assuntos. Eu clico em qualquer coisa aqui, ó, aí eu tenho uma apresentação até sobre profilaxia, muito legal, de como que a gente faz uma profilaxia, de como que funciona a contenção, o que pode acontecer, entendeu? Enfim, você consegue fazer o seu Instagram bombar simplesmente você não sendo vendedor e você explicando conteúdos que agreguem informações preciosas na vida da pessoa, tá? Meu sonho, você vai fazer então, você vai fazer, Luana, é tão fácil, põe um filtrinho qualquer, põe a tela na sua frente, põe no Mãos Livres, você vai explicando, vai mostrando e a hora que você vê, você fez 5 stories, tá? Então vamos lá. Atenção, você acha que alguns públicos se comportam repetitivamente refletidos no motor robô que estamos acostumados na consulta? Eu não me sinto robô, eu falo as mesmas coisas, mas é interessante você perguntar isso. Sabe o que que é? Eu não me sinto robô não, tá? Muito pelo contrário. O que que acontece? Eu me conecto com as pessoas. Olha no olho do seu paciente, ouve com amor a história que ele vai te contar, segura na mão dele, encosta aqui no braço dele. Cada pessoa que senta na minha frente, e isso não é uma questão de tempo, tá? Você pode fazer uma consulta de alta conexão de 20 minutos. Ouve ele e fala, olha a foto dele com amor e fala tudo que você pode melhorar na foto dele. O problema é que alguém plantou na nossa cabeça que quando a gente está falando tudo que a gente pode fazer pelos nossos pacientes, a gente está sendo vendedor. Não, meu filho, a gente não está sendo vendedor, a gente está sendo profissional da saúde. É nossa obrigação fazer isso. É o seu dever. Você fez uma promessa quando você se formou, que você ia cuidar da saúde das pessoas. Evelyn! Evelyn, querida! A Evelyn conseguiu fazer o desafio dos stories. A Evelyn está cumprindo o desafio dos stories todos os dias aqui. Legal, gente. Muito bem. Vocês vão fazer, vocês vão olhar os meus stories e vão seguir, tá? Vão seguir. Você tem que começar um dia e é dessa forma que você vai começar. Ó, e eu quero apresentar ainda mais um detalhe, tá? Que eu tava falando sobre a apresentação do plano. Daí você vai apresentar o seu investimento, tá? O investimento do paciente que ele vai fazer. Agora vai bombar, tá? Agora eu vou mostrar isso, vocês vão enlouquecer, vai chover de pergunta. Vocês se acalmem, tá? Se acalmem. Quer dizer, podem me perguntar à vontade, eu vou responder. Vai lá. Eu vou virar aqui pra mostrar. Atenção, antes de você virar a página 3, do seu plano de tratamento, você vai parar um pouco e ouvir um pouco o seu paciente, tá? Vai ouvir um pouco o seu paciente, vai perguntar como que você se sentiu até agora, você entendeu o que a gente está explicando, né? Você ficou com alguma dúvida? Daí você já tem que ter feito toda aquela sequência e mais explicado os procedimentos, ou então os tratamentos, ou então sobre os alinhadores. Aí, ok. Terminou de falar isso, aí você vai apresentar a forma como você apresenta o plano, tá? Então, o investimento para o tratamento ortodôntico não é orçamento, meus caros amigos, tá? Parte 1, aquisição do aparelho, tá? Você tem um preço padrão e você tem um preço bonificado, tá? O que é o preço bonificado?
O preço bonificado é o preço que você vai ter naquele quarter, naquela época, naquela data, que é o preço que você recebe quando você vai tendo um certo número de casos dentro da Align, tá? Muito bem. Aí, depois que eu apresento a parte 1, eu apresento a parte 2. A parte 2 é o investimento do tratamento, tá? Que eu apresento que é um pacote fechado, 12 parcelas fixas de tanto. Dependendo do caso, eu ponho 18 parcelas fixas, dependendo do caso, eu ponho 20 parcelas fixas, tá? O valor do tratamento independe do tempo de utilização, etc, etc. Porque eu, Marina, prefiro fazer pacote fechado, tá? Tem pessoas que trabalham com manutenção, isso é uma escolha. Dentro do método Power Doctor, a gente tem uma discussão dentro das comunidades com os ortodontistas, validando prós e contras de cada uma dessas situações. As duas são válidas, as duas são lucrativas, tá? Eu, Marina, prefiro fazer dessa forma, porque eu já tenho o pagamento do paciente direto no cartão de crédito de todas as parcelas e a gente diminui o trabalho das cobranças mensais, tá bom? E depois eu apresento a parte 3, que é a etapa final: remoção, limpeza, polimento, moldagem e instalação de todos os aparelhos de contenção. São 2 parcelas fixas, 2 parcelas no final, que são reajustáveis pelo IPCA, tá? Então, todo mundo que é Power Doctor recebe esse modelo e vários outros modelos de contrato. Mas aqui eu mostrei como que eu apresento o preço. Então eu apresento o preço em 3 partes. E é muito melhor você apresentar o preço em 3 partes do que você apresentar o preço inteiro, fechado, tipo 15 mil reais, entendeu? Porque dessa forma, se você apresenta o preço em partes, você aumenta a percepção de valor, porque é assim na realidade. Uma parte, ele tá fazendo uma aquisição inicial, a segunda parte, que envolve o teu planejamento, que envolve os teus honorários iniciais. Depois a segunda parte são os teus honorários para você conduzir o tratamento. E a terceira parte, os honorários e os custos laboratoriais para a conclusão do tratamento. Tá? Então, também essa forma, ela permite que você faça uma separação dos valores e que daí a soma total você consiga ter uma melhor percepção. Exatamente, doutora Daniela Leite falou tudo com esse seu comentário, exatamente isso, que é assim que funciona, tá? Temos esses modelos para muitos procedimentos dentro do Power Doctor. Agora, existe uma outra forma de apresentar o plano de existe uma outra forma de apresentar preço, que são aqueles protocolos avulsos, né? Quando você vai apresentar uma profilaxia ou uma restauração, a gente tem o protocolo avulso ali, que é o protocolo de apresentação de preço, tá? Isso tem bastante conteúdo sobre isso também, tá? Eu quero saber o quanto vocês curtiram a apresentação disso. Quem tá no nosso desafio, hashtag desafio dos stories diários, tá? E o quanto vocês curtiram essa forma da gente apresentar, né? E outra, todo momento que você for apresentar o planejamento para o paciente, na tela que está atrás de você, que está ao lado, né, nos teus fundos, tem que estar essa imagem, tá? Então o paciente, ele tá olhando para você, ó, vou fazer uma visão selfie aqui, ó, como se você fosse meu paciente, você estivesse me vendo. Você vai estar vendo isso, ó, o ideal e ele, o ideal e ele. Então você apresentou a lista de problemas, você apresentou a lista de soluções, depois você apresentou o que você quer para ele como meta e depois você apresentou a previsão e o investimento para chegar aqui. Ficou tangível? Quero ser Power Doctor, doutora Marília, você vai ser muito bem-vinda. Esse caso aqui é meu, essa imagem aqui está lá naquele artigo, os 10 mandamentos da estética do sorriso. Você pode fazer o download agora mesmo, tá? Pessoal, atenção para todo mundo, tá?
Vocês participaram, né, agora de um momento muito importante e eu quero te dizer para vocês que exclusivamente nessa semana você tem um outro momento, um portal que se abre para você, que é a possibilidade de você assistir essa aula inédita sobre os 7 erros que te fazem perder pacientes todos os dias. Nessa aula eu explico o funil de cada fase, como que você perde pacientes que são indicados, o que acontece no seu atendimento que afunila a entrada de pacientes no seu consultório, o que acontece quando você apresenta o preço do tratamento e o paciente não fecha, como você recupera esses pacientes que ficaram presos aqui nessa etapa do funil, tá? E de que forma que eu trabalho esse funil dentro da minha clínica, eu já apresento uma solução para cada situação. Eu sei que teve muita gente que assistiu essa aula hoje e que já ficou perturbado, tá? Já ficou perturbado porque você vai abrir a sua mente, né? Você abre a sua mente e amanhã você vai ter um dia difícil no consultório, tá? Porque você vai estar incomodado. Mas eu tô aqui, não é pra ser boazinha não, você quer saber? Eu tô aqui pra incomodar você mesmo, pra fazer você chegar no seu consultório e ver, eu achei um erro, Marina, eu achei um erro, eu vou corrigir o erro, eu vou fazer o que a Marina me falou. Porque a gente não tá aqui, chega de desculpinha, chega da gente enrolar, a vida tá passando, ou você vai fazer a odontologia ser próspera pra você, ou você não tem alternativa. E é só nessa semana eu tô aqui do seu lado pra tá pegando na sua mãozinha e te explicando todos os detalhes. E tem mais uma questão que eu amo, tá? Ó, você vai fazer o download. Olha aqui que bonitinho. Aqui, gente, eu investi mais de 40 horas escrevendo esse material aqui, ó. Fofíssimo para você fazer o download, imprimir, mostrar para sua secretária, entendeu? Isso que é capricho, tá? Gente, quem quer entrar no grupo do Telegram, eu vi um monte de gente perguntando sobre o grupo do Telegram. O grupo do Telegram, você me manda um direct que eu te mando o link. Não? Como é que faz para entrar no grupo do Telegram? Clica aqui? Tá, então para você entrar no grupo do Telegram, aqui ó, aqui? A pessoa preenche aqui. Para entrar no grupo do Telegram, você escreve aqui, ó. Você entra lá nesse site que é semana.powerdoctor.com.br, tá? E digita ali na aula 2, ó. Digita aqui aula 2. Ele vai abrir aqui um link de espera e você vai entrar no grupo do Telegram, tá? O grupo do Telegram é um grupo onde você tem um contato bem próximo e bem íntimo comigo, tá? Eu tô lá presente bastante e mandando áudios pro seu dia a dia, tá? Ó, você vai dirigindo pro seu consultório, meu colega, não vai ouvindo rádio com notícia ruim, não vai ouvindo pagode, não vai ouvindo funk, entendeu? Vai ouvindo o meu áudio, o meu podcast para você chegar no seu consultório e fazer acontecer. Não me enrola. Entendeu? Apresenta o plano de tratamento do jeito certo e fecha os tratamentos. Acabou a nossa live. Queria só ter mandado